Jeremias, capítulo 25. Os 70 anos de cativeiro. No quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias proclamou-a em toda a terra de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, profetizando: Durante 23 anos, a palavra de Yahvé tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente. Mas vós não tendes dado ouvidos. De igual modo, o Senhor vos mandou com insistência todos os seus servos, os profetas. Contudo, não destes atenção, tampouco inclinaste os ouvidos para ouvir, quando vos alertavam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da malignidade das suas atitudes. E habitareis na terra que Yahvé deu a vós e a vossos antepassados, desde os tempos da antiguidade e para sempre. Não sigais outros deuses para os servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Entretanto, não me destes ouvidos, diz o Senhor, e ainda me provocastes a cólera por meio do vosso procedimento, contribuindo para o vosso próprio mal. Portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos: visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz Yahvé, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e babilônios, por causa das suas próprias iniquidades, assevera Yahvé, e deixarei esta terra completamente arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que adverti que faria contra ela, exatamente tudo o que está escrito neste livro, e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porquanto os próprios babilônios serão feitos de escravos por muitas nações e grandes reis. Eu lhes pagarei conforme as suas atitudes e as suas obras. O cálice da ira de Deus. Então, eis o que me ordenou Yahvé: toma da minha mão este cálice do vinho da minha ira e faz que o bebam todas as nações a quem eu te enviar. Beberão, cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que enviarei entre elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações, as quais Yahvé me mandou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma só desolação e um objeto de horror, zombaria, vergonha e maldição, como hoje se vê acontecendo. O faraó, rei do Egito, a seus servos e príncipes e a todo o seu povo, toda a população estrangeira, todos os reis da terra de Uz e todos os reinos da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, e Edom, Moabe e os amonitas, e todos os reis de Tiro e de Sidom, e os reis das terras de além-mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após o outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque, Babilônia, do mesmo modo beberá do cálice. Em seguida profetizarás: eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, vomitai e caí, e não volteis a vos erguer por causa da guerra que mandarei sobre todos vós. Se recusarem pegar o copo da tua mão para beber, então lhes obrigarás, dizendo: assim diz Yahvé dos Exércitos: em verdade bebereis deste cálice.
Pois se trago a calamidade até sobre a cidade que se chama pelo meu próprio nome, imaginais que podereis ficar impunes? Ora, certamente não havereis de ficar sem o devido juízo. Sendo assim, eis que mando a espada sobre todos os moradores da terra, declara o Eterno Todo-Poderoso. Tu, portanto, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes afirmarás: Yahvé ruge do alto e da sua santa morada o seu trovão será ouvido. Rugirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. O estrondo chegará até a extremidade da terra, porque Yahvé tem uma peleja contra as nações. Entrará em juízo com todo ser humano. Quanto aos ímpios, ele os entregará ao fio da espada. Revela o Senhor. Assim diz Yahvé: Atentai, o mal está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se ergue desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos por Yahvé estarão espalhados por todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e os seus corpos não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre solo árido. Chorai, lamentai e clamai com toda voz, ó pastores. Revolvei-vos nas cinzas, vós que sois os líderes do rebanho, pois já chegou o dia de serdes mortos. E eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros selecionados para a matança. E não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os líderes do rebanho. Aí está o grito de pesar dos pastores, o choro dos chefes do rebanho, pois Yahvé está destruindo completamente as pastagens deles. Os pastos, outrora tranquilos, estão arrasados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu enfurecido da sua toca, a terra deles ficou devastada por causa da violenta espada do opressor e fogo de sua ira. Jeremias, capítulo 26. Profecia sobre a queda do templo. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a seguinte palavra da parte do Senhor. Assim diz Yahvé: Coloca-te no pátio do templo do Senhor e diz a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar na casa de Yahvé todas as palavras que te ordeno que lhes fales. Não omitas, pois, uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, para que eu desista da desgraça que estou a ponto de enviar-lhes, por causa de toda a malignidade que eles vêm praticando. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor: se não me obedecerdes para andardes na minha Torá, a lei, que estabeleci diante de vós, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não lhes tenhais dado ouvidos, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. A revolta contra o profeta de Deus. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias anunciar essas palavras no templo de Yahvé. Quando Jeremias terminou de pregar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que comunicasse ao povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram e o ameaçaram, esbravajando: Agora certamente morrerás. Por que profetizaste em nome de Yahvé, dizendo que esta casa será como Siló e esta cidade ficará deserta e desabitada? E todo o povo se ajuntou em torno de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até a casa de Yahvé e se assentaram para julgar a entrada da chamada Porta Nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas reivindicaram, diante dos líderes e de todo o povo ali reunido: Este homem deve ser condenado sumariamente à morte, porque profetizou contra a cidade, como escutastes com os vossos próprios ouvidos. Então Jeremias se defendeu perante todos os chefes e todo o povo aglomerado. Eis que Yahvé mandou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, por meio de toda a palavra que ouvistes da minha boca. Agora, pois, endireitai os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção à voz do Senhor, vosso Deus, e Yahvé se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Entretanto, eu estou nas vossas mãos. Fazei a mim o que vos parecer bom e justo. Estai, porém, plenamente certos de que, se me matardes, poreis sobre vós mesmos a culpa pelo sangue inocente que ides derramar.
pois na verdade o Senhor me enviou a vós para anunciar-vos todas essas palavras. A conspiração fracassa. Então os líderes e todo o povo solicitaram aos sacerdotes e aos profetas: Ora, este homem não deve ser sentenciado à morte, porquanto ele nos falou de fato em o nome de Yahvé nosso Deus. Também alguns dos anciãos, os líderes da terra, se levantaram e testemunharam diante de toda a assembleia do povo. Miqueias, da cidade de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim pregou a todo o povo de Judá. Eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso: Sião será arada por completo, como se fosse apenas um campo ruim para o plantio. Jerusalém se tornará um monte de entulho. A colina do templo se transformará num monte coberto de mato bravo. Porventura, Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não amou reverentemente a Yahvé e não buscou a sua misericórdia? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Ora, estamos passando por situação semelhante, e a ponto de provocar uma terrível calamidade sobre nós. Outro profeta que pregou o nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Kiriate Aiarim. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, as mesmas advertências anunciadas por Jeremias. Quando o rei Joaquim, todo o seu exército e todos os seus oficiais souberam dessa notícia, o rei procurou rapidamente exterminá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aquibor, e com ele homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois, sem piedade, atiraram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, defendeu Jeremias de forma que ele não foi entregue nas mãos dos homens do povo para ser morto. Jeremias, capítulo 27. Submissão à Babilônia é prudente. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias nesses termos. Assim dizia Yahvé: Faz para ti um jugo com cordas e pedaços de madeira e coloca-o sobre o pescoço. Depois envia outros com mensagens aos reis de Edom, de Moabe, dos Moabitas, de Tiro e de Sidom, por meio dos mensageiros que vêm a Jerusalém, encontrar-se com Zedequias, rei de Judá. Tu lhes ordenarás que transmitam aos seus senhores esta notícia. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão por intermédio do meu magnífico poder e através do meu braço estendido, e dou-a a quem eu entender que a devo dar. Sendo assim, agora, pois, eu mesmo entrego todas estas nações nas mãos do meu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens para que os sirvam. Eis que todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, contudo, alguma nação ou reino recusar-se a total submissão a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem dispuser o pescoço ao seu jugo em sinal de plena sujeição, eu castigarei aquela nação com a guerra devastadora, a fome e a pestes. Assevera o Senhor, e por meio deste rei eu a destruirei completamente. Portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros de todas as espécies, que venham aconselhar-vos, dizendo: Não vos sujeiteis ao rei da Babilônia. Porque eles vos profetizaram uma advertência falsa para vos lançar para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e sejais deste modo totalmente destruídos. Mas a nação que puser o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e se sujeitar a ele, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e ali habitar em paz, afirma Yahvé. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, recomendando-lhe: Colocai o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e sujeitai-vos a ele e ao seu povo, para que vivais. Porque tu e o teu povo morrereis pela espada, pela fome e pela peste, como Yahvé preveniu em relação à nação que não se submeter plenamente ao rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos influenciam, afirmando:
Não vos sujeitareis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras. Porquanto eu não os enviei, alerta Yahvé. Eles pregam falsidades em meu nome para que eu os expulse e destrua, vós e os profetas que vos persuadem. Então falei aos sacerdotes e a todo este povo, assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos pregam, dizendo: os utensílios do templo de Yahvé logo retornarão da Babilônia. Eles vos pregam mentiras. Não lhes deem atenção, submetei-vos sim ao rei da Babilônia e vivei. Por que esta cidade se tornaria em ruínas? Se, porém, eles são profetas e com eles está a palavra do Senhor, intercedam agora mesmo ao Eterno Todo-Poderoso para que os utensílios que ficaram na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim assevera Yahvé dos exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim afirma o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, sobre os utensílios que restam na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu decidir buscá-los. Declara Yahvé. Então os trarei de volta e os restabelecerei nestas terras.